Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Deise Cardoso. Seja muito bem-vinda a este canal. Na aula de hoje, eu vou continuar ensinando para vocês este estojo criativo feito em crochê. Eu estou muito feliz porque vocês gostaram muito dessa criação. E antes de iniciar a aula, eu tenho algumas informações importantes para falar para vocês. A quantidade de lápis que eu coloquei neste estojo foram 12. Algumas pessoas me perguntaram se cabiam mais. Eu acredito que não cabe, porque com essa quantidade já ficou quase todo o espaço ocupado dentro do estojo. Até porque tem as cordinhas também que precisam ser guardadas aqui dentro. Então, eu acredito que essa quantidade seja o ideal mesmo para colocar dentro do estojo. Eu fiz também um estojo com canetas. E a quantidade de canetas que foi possível colocar dentro do estojo foram 10. E outra coisa também que eu preciso falar é que se você quiser criar o estojo sem essas cordinhas, também é possível. Eu peço para vocês curtirem, comentarem e compartilhar os vídeos, gente. Eu já tenho outras receitas que eu quero trazer aqui para o canal, mas eu preciso dessa ajuda de vocês. É uma troca. Eu trago para vocês o passo a passo e vocês me ajudam curtindo, compartilhando, comentando, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigada a quem já tem feito isso e vamos agora para a nossa aula. Depois de terminar toda a cabeça, eu vou começar agora aquela parte que fica a tampa do pote. Então, na carreira 9, que ficaram aquelas alças para fora, você vai começar a fazer carreiras. Eu vou introduzir, virei a peça de cabeça para baixo, vou introduzir a agulha na alça, na parte de trás, e vou começar a trabalhar com o mesmo fio. Vou laçar, fazer uma correntinha, e nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Esse fio, você pode ir levando ele, quando você fizer o ponto baixo, e depois é só esconder ele por dentro da peça. Então, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada alça dessa carreira número 9. Na carreira 2, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E nessa carreira também vai ficar com 48 pontos. Na terceira carreira, você precisa fazer 22 pontos baixos e uma diminuição. Vai fazer dessa forma por 2 vezes e vai ficar com 46 pontos. Da carreira 4 até a carreira 7, você deve fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira vai ficar com 46 pontos. Terminei toda essa peça, já arrematei o fio, do mesmo jeito que eu fiz na outra peça. E você também precisa deixar um fio grande para poder costurar depois na tampa do pote de desodorante. Eu comecei a fazer o focinho, coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico e na segunda carreira você deve fazer aumento por toda a volta. Vai colocar 2 pontos baixos em cada ponto de base e no final vai ficar com 12 pontos. Na terceira carreira, faz um ponto baixo e no próximo um aumento. Segue fazendo dessa mesma forma por toda a volta e no final fica com 18 pontos. Nas carreiras 4 e 5, você precisa fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final de cada carreira deverá ter 18 pontos. Depois que terminar a quinta carreira, pode cortar o fio e deixa um pedaço para poder costurar depois na cabeça. Finaliza no próximo ponto com um ponto baixíssimo e pode puxar todo o fio. Antes de costurar o focinho na cabeça, já coloca o nariz. Eu posicionei esse daqui na carreira 2 e 3 dessa peça. Esse daqui eu já coloquei um pouco mais abaixo. Eu coloquei entre a carreira 1 e 2. E posicionei essa peça, o focinho, logo nessa carreira que está posicionada os olhos. E depois que estiver posicionada corretamente o focinho, pode começar a fazer a costura com a agulha de tapeçaria. Essa costura que eu faço, ela é um pouco diferente.
Não vou costurar toda essa peça nesse vídeo para não ficar muito grande. Já tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como é que eu faço essa costura. O nome do vídeo é Costura Perfeita Amigurumi. Eu vou deixar o link aqui em cima para que você possa acessar e ver como que eu faço essa costura. E antes de costurar toda essa peça na cabeça, lembra de colocar um pouco de fibra aqui por dentro dessa peça. Iniciei a orelha, coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico e na segunda carreira você começa a fazer aumento em cada ponto de base. Vai fazer 2 pontos em cada ponto de base e no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, faz um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final dessa carreira também vai ficar com 12 pontos. Na carreira 4, você vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 5, você deve fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. E no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 6, você precisa fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 7, você precisa fazer 2 pontos baixos, fiz 1, 2, e no próximo uma diminuição. Vai fazer essa sequência por toda a volta, e no final vai ficar com 18 pontos. Depois que terminar essa última carreira, pode cortar o fio, deixa um pedaço para poder costurar na cabeça, vai para o próximo ponto, faz um ponto baixíssimo e pode puxar todo o fio. Posicionei as orelhas para poder começar a costura e eu coloquei a partir da terceira carreira a contar dessa última carreira aqui. Contei 1, 2, 3 e posicionei essa e também do outro lado fiz do mesmo jeito. Ela vai ficar posicionada na altura dos olhos. Agora eu vou iniciar a costura das orelhas. O fio está saindo da orelha. Eu vou posicionar a agulha em direção para onde que eu vou fazer a costura. Eu vou costurar essa parte, então eu vou posicionar a agulha nessa direção. Passo pela cabeça. Na hora de passar com a agulha na orelha, eu passo na parte de trás e vou lá na parte da frente. Puxo todo o fio. Vou passar com a agulha agora por dentro da cabeça. Não coloca muito a agulha para frente, não. É bem logo abaixo aqui, da onde está a orelha. Então, eu passo por dentro da cabeça e vou lá para trás. Vou passar novamente pela orelha, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Vou introduzir a agulha na parte de trás da orelha e vou sair com ela na frente. Vou repetir agora o mesmo processo, até chegar aqui no final, tanto nessa orelha quanto nessa daqui. A cordinha que eu fiz para poder colocar o lápis ou a caneta tem 240 correntinhas e eu medi, tem aproximadamente 95 centímetros. Deixa um pedaço de fio na ponta da correntinha, mas não precisa ser grande não. Então, você vai segurar as duas pontas da corda de correntinhas que você fez para poder colocar na cabeça. Vou usar uma agulha maior, número 3, para poder colocar, para ficar mais fácil. E você vai passar por dentro de algum ponto, aqui na base da cabeça, vai puxar essa cordinha para dentro. É um pouco complicado porque tá apertado o ponto aqui na base, mas é só puxar com cuidado que você vai conseguir passar por dentro do ponto.
Vai ficar assim. Agora é só passar essas duas cordinhas por dentro dessa argola e puxar. Puxa todas as duas cordinhas, puxa com cuidado as duas cordinhas e ele vai ficar assim na peça. Eu já fiz duas cordinhas com 240 correntinhas em cada. E cada cordinha vai ser possível colocar 2 lápis ou 2 canetas. Então, como são 12 lápis, eu preciso fazer 6 cordinhas dessas. Eu já fiz 2, eu faço mais 4. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu precisei fazer nesse pote para poder costurar ele na peça de crochê. Eu tirei toda essa parte de cima da tampa e também tirei essa parte de baixo do pote. E para tirar essa tampa, eu usei o ferro de solda. Mas como eu falei no início do vídeo, eu acredito que se você usar uma faca quente, você consegue fazer isso. Eu não testei, mas pode ser que dê certo. Então, para poder tirar, eu passei o ferro de solda em toda essa volta, para que essa parte de cima se soltasse. Se ficar acumulando muito plástico no ferro de solda, você vai precisar passar ele no papel, para que esse plástico se solte. Tem que ter muito cuidado, gente, para poder tirar essa parte de cima, porque esse negócio esquenta pra caramba. Então, eu vou tirar passando todo esse ferro nessa parte de cima da tampa. Assim ficou a parte da tampa, tirei toda aquela parte de cima e não fica com acabamento muito legal aqui não, mas essa parte não vai aparecer, ela vai ficar escondida na peça de crochê. E na parte de baixo do pote, você deve fazer a mesma coisa, tirar toda essa parte de baixo. Ficou assim, gente, o pote de desodorante, ele vai ficar com essa abertura, que é para poder passar os lápis. Agora eu preciso fazer furos tanto na tampa quanto no pote, para poder costurar na peça de crochê. Quando você for furar essa parte da tampa, toma cuidado para não furar nessa parte que faz o encaixe no pote. Tem que ser aqui nessa parte de cima. Aqui foi onde eu tirei aquela parte de cima e aqui é onde que faz o encaixe. Então, na hora de furar, tem que tomar esse cuidado, para não furar muito aqui embaixo. E é só fazer furos em toda a volta. Você vai fazendo alguns furos, um perto do outro. Não precisa ser muito pertinho, não. E nem muito longe. Esse plástico que sobra, depois é só ir arrancando. Mas não pode deixar esfriar muito não, porque senão não sai. E eu vou fazendo esses furos por toda a volta. Nessa peça aqui também vou fazer os furos, do mesmo jeito. E é logo abaixo dessa parte de encaixe. Não precisa ser muito aqui em cima não, pode ser um pouco mais para baixo. E eu vou fazer os furos também por toda a volta. As peças ficaram assim, com esses furinhos, e você vai encaixar a tampa na cabeça. A parte de encaixe vai ficar para baixo. Então, você vai passar esses fios todos aqui dentro, para poder encaixar nessa parte. A outra parte do pote você vai colocar dentro do estojo, com a parte de encaixe para cima. E não precisa descer muito o pote plástico, não.
ele vai ficar com essa parte de encaixe pra cima. Porque se ele ficar muito embaixo, ele não enrosca a cabeça. Eu vou fixar alguns alfinetes para não ficar rodando, não ficar soltando na hora que eu for fazer a costura. Passa alguns alfinetes por dentro dos furinhos. Vou colocar mais para cá. Para poder costurar, eu vou descer esse fio para ele poder ficar na altura que tá o alfinete. Porque é a altura que está o furo no pote. Você vai precisar localizar onde que tá o próximo furo para poder ir com a agulha. E para isso eu passo por dentro da alça do ponto baixo. Agora está na mesma direção, a agulha passou. Você vai entrar com a agulha. E vai sair no próximo ponto, que é esse daqui. Você vai passar a agulha na mesma direção, por dentro de algumas alças do ponto baixo, até chegar no próximo furo. Vou passar em três pontos baixos. 1, 2, 3. Vai chegar no próximo furo. E é só passar a agulha para dentro novamente, passando por dentro do furo que foi feito no pote. Tirar esse alfinete para não me machucar. Esse furo eu fiz bem apertado. Por isso que na hora que for fazer o furo, não pode deixar ele muito apertado não, porque senão na hora de passar a agulha, vai ter um pouco de dificuldade. E eu vou fazer dessa forma, pessoal, até chegar aqui, nesse primeiro que eu fiz. Eu vou fazer e quando eu terminar eu retorno. Passei pelo último furo e agora eu vou voltar com a costura. Então, eu vou passar pelo primeiro furo que eu iniciei. Vou usar o alicate para poder puxar a agulha, porque fica mais fácil. E vou voltar com essa costura. Eu estava indo para lá, agora eu vou retornar costurando do mesmo jeito. Vou passar por dentro de algumas alças para poder chegar no próximo furo. Vou passar por dentro de mais um, porque ainda não chegou. E assim eu vou fazer novamente a costura, retornando por toda essa parte. Ele vai ficando assim. Terminei toda a costura do estojo. E agora, você vai fazer o arremate desse fio que sobrou. Vai passar por dentro de algumas alças do ponto baixo. Vai fazer o nó invisível. E vai fazer o arremate, como eu já coloquei em alguns vídeos aqui do canal. Vai fazer um nó invisível. Depois é só esconder esse nó aqui por dentro. Vai fazer isso mais umas 2 vezes, para ficar bem seguro essa costura. E nessa parte de cima, gente, vocês vão costurar do mesmo jeito que eu costurei essa outra daqui.
vai passar por dentro dos fios, dando uma volta e depois vai retornar. Do mesmo jeito, vai usar o fio que sobrou da parte que foi feita aqui. Para poder colar a cordinha de correntinha no lápis, eu vou estar usando cola quente. Eu vou colocar um pouco aqui. E vou começar a colar. Esse excesso que sobra, eu tiro com a agulha. Eu vou passando um pouco de cola para ir colando essa cordinha no lápis. E eu vou colando, gente, passando a cola até chegar aqui no final do lápis. Ele vai ficar assim. Vou mostrar um pronto pra vocês. Esse daqui já tá colado. E ele vai ficar assim. Você vai fazer em todas as cordinhas o mesmo processo. E assim ficou finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Compartilhe esse vídeo, gente, para que mais pessoas possam ter acesso ao canal. Isso também contribui para o crescimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que eu puder, eu estarei respondendo você. Beijos e até a próxima aula!